E fala, meus queridos rapazes. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. E aí, como é que vocês estão? Que dia doideira.com, tá? Essa semana, graças a Deus, uma semana muito, mas muito lucrativa, tá? Uma semana onde a gente consegue entender os movimentos de mercado, tá? Compreender a formação de cada possibilidade que o mercado tem para nos oferecer. Um dia como ontem, pouco mais de 400 pontos. Um dia como hoje, pouco mais de 1000 pontos. Ambos trabalhando na ponta vendedora, tá? Dias onde a gente consegue extrair o melhor do mercado. Dias onde a gente consegue extrair o melhor da análise complementar, da análise institucional, da análise do preço. Eu te convido a fazer parte de tudo isso. Te convido a estar junto com a gente, link na descrição desse vídeo. Você não pode perder mais tempo, você não pode ficar de fora, você tem que estar junto com a gente. Cada dia que passa é um conhecimento a mais que a gente aplica, que a gente entrega ali. E o principal, galera, todos os dias fazendo a mesma coisa. Você não perde por estar operando de forma errada. Tenho certeza que você sabe muito bem operar. Mas meu principal questionamento é: será que você tem a disciplina de todos os dias fazer a mesma coisa? Será que você tem a disciplina de todos os dias sentar aqui e executar a mesma única forma operacional? Por favor, sejam disciplinados. Tenham padrões vencedores diariamente aqui no mercado, beleza? Eu tenho certeza que o resultado vai chegar. Pode demorar, pode ser lento, mas é tão gratificante. Tá lá na frente, a conta vai fechar. Vamos aqui sem mais delongas, né, no nosso gráfico aqui. Não esqueça de deixar aquele like, tá? Curtir, comentar, compartilhar, que isso me ajuda bastante a trazer sempre mais e mais conteúdos para vocês. Nossa movimentação do índice sempre alertando para vocês, dia anterior para o dia atual. Mostrei para o pessoal, a primeira coisa que eu abri o gráfico foi mostrar para o pessoal isso daqui, ó. As duas possibilidades que nós tínhamos para execução. Nós tínhamos uma ideia muito boa no dia de hoje de sermos vendedores, mas você pode observar que o mercado abre subindo mais de 1000 pontos em linha reta. E aí eu mostrei pro pessoal, falei, gente, olha esses dias para trás aqui, todos os dias a mesma coisa, tá? O mercado subiu, deixou todos esses fundos de liquidez, deu o último gás ali e abriu com gap de baixa já limpando tudo. Primeira situação. Olha o outro dia, o mercado virou no final da tarde, subiu, aqui foi o nosso ponto de atenção para a mesma referência do que aconteceu hoje, tá? Subiu, só que antes de cair deu uma canseira, tentando e manipulando toda essa região de topo, até soltar a boa e capturar a liquidez desses dois fundos existentes. Olha o dia sequencial, o mercado caiu, deixou ponto de liquidez e deixou uma atenção na subida. Foi lá buscar essa liquidez e entregou o mel. Olha o dia seguinte, que foi essa movimentação que capturou essa liquidez para subir. E por fim, olha o dia de que a gente tinha deixado aqui bem forte na alta, abriu com esse gapzão de baixo, o mercado acaba subindo bem morto, mas subindo. Felipe, como assim subindo bem morto? Todos esses pontos aqui eram referências de liquidez. E aí a gente conseguiu entender que poderia acontecer das duas uma. Primeiro, ou o mercado já entregasse o mel rápido na abertura, capturando esses fundos de liquidez, ou a segunda ideia, o mercado sobe para cair, representando este dia 10 de maio. Foi uma sexta-feira da semana anterior, tá, da semana passada, a gente conseguiu também pegar mais de 1000 pontos e hoje não foi diferente. A movimentação foi acelera, abre, sobe forte e infelizmente não tem muito o que fazer, tá? Ficamos analisando. Tínhamos aqui essa primeira referência dessa linha tracejada que era ponto de liquidez e tínhamos um order block aqui nessa região superior. Eu não faço nada porque a abertura foi muito forte, tá? O mercado estava subindo, então a gente falou assim, não vamos nos posicionar logo na abertura, vamos esperar uma estrutura ser formada. E a estrutura sendo formada, a gente vai conseguir entrar. O primeiro trade proposto para o pessoal foi sempre analisando qual que é o último topo. Quem
é a referência que manipula esse topo e muda sua característica. No caso aqui, galera, foi esse candle aqui, ó, o candle do 1 minuto. Esse candle aqui foi o candle que manipulou a máxima lá de trás. Então a gente já usou ele como referência e mudança de característica. E aí até mostrei pro pessoal, primeira possibilidade de entrada acima desse candle de impulsão aqui, ou seja, esse candle que gerou esse FVG. Poxa, quer ser vendedor? Vende aqui com o stop na máxima do dia. Segunda possibilidade, marcação de order block que gera a mudança da característica. Então, validava essa operação, stop 75 pontos. Já tiveram alunos que se posicionaram, tá? Eu, Felipe, eu não entro nesse tipo de cenário porque eu espero a confirmação mais clara. Ô, Felipe, mas e se você ficasse de fora? Galera, se eu ficasse de fora, eu fiquei de fora. Infelizmente, são situações, são contextos. É o que eu acabei de falar. Todos os dias eu faço a mesma coisa. Não é executar de forma diferente, é executar da mesma maneira todos os dias todos, tá? E aí o mercado fez esse movimento, bateu aqui e acabou subindo. Falei, galera, agora perfeito. O movimento está mais do que claro pra gente. Aqui é a nossa referência de choque. Aqui gera pra gente o choque mais coerente para a nossa entrada. Então, se vamos pensar em uma operação, essa operação ela vai acontecer após o mercado romper o choque. Ah, Felipe, mas eu queria já me posicionar e até mostrei para o pessoal possibilidade. Outro cenário, mudar mercado quebrando microestrutura, gerando entrada. Outro cenário, quebrando boss, gerando entrada, tá? Sempre validando as microestruturas dentro de um range. Observa o tempo que ele ficou trabalhando dentro desse range aqui. Foi bastante tempo, o mercado engasgado dentro dessa região. E a gente ficou só analisando, até que o mercado veio e quebrou essa estrutura. Felipe, quando mudou a característica, o que, que você acabou fazendo? Galera, mudou a característica, validou toda a nossa leitura. Mudou característica, gerou referência de entrada. Eu coloquei a minha venda, posicionei o meu stop ficou aqui na casa dos 80 pontos, tá? O stop ideal era acima da máxima do dia, tá? O stop ideal era acima da máxima do dia, isso aí é inegável. Só que o mercado simplesmente executou a gente, deu um leve calorzinho ali, muito tranquilo mesmo, e simplesmente entregou o mel. E aí tiveram uns alunos que estavam lá posicionados, eu falei, gente, vamos apagar para ver, porque o mercado subiu reto. Onde que nós temos a primeira liquidez para ser buscada? Na mínima do dia. Onde que nós temos outro ponto de liquidez? O segundo fundo ou o segundo pivôzinho que o mercado tinha deixado aqui abaixo. O mercado veio buscar, então superou 1.000 pontos nessa queda. Foi uma operação muito objetiva, só que ela demorou bastante para ser executada. E você não pode perder por um movimento como esse, tá? Como assim perder por um movimento como esse, Felipe? Tem que ter a paciência de aguardar e quando aparecer, executar. Pô, Felipe, mas aí eu não acreditei muito, cara, achei que ia manipular máximo. Galera, não pode ter essas dúvidas na frente do gráfico. Tenho certeza que muita gente que não pegou esse trade, chega no final do dia e fala, nossa, o trade perfeito, nossa, eu devia ter executado, nossa, a operação estava ali, eu sabia que tinha que fazer, mas não faz. O que que adianta? Observa, a mesma situação, o mercado parou num POI, depois de ter caído 1.200 pontos. O que que você vai começar a fazer? Que o pessoal começa querer entrar, querer cismar de entradas ali no meio do caminho. Eu não sou muito fã dessas microestruturas, tá? Mas tem dia que a gente acaba analisando quando o mercado está sem muita referência, tá? Sem muita referência. Se você analisar onde o índice parou, foi exatamente os 50% do dia de ontem com a máxima de hoje. Poxa, como assim? Não entendi. Aqui, você pega essa mínima e você pega a máxima do dia, olha os 50%. Um POI abaixo de uma região de liquidez, abaixo dos 50%, olha que belíssimo trade de recuo. Galera, o que que isso daqui diverge do que todos os dias a gente fala? Você que não está fazendo todos os dias a mesma coisa. Eu mostro aqui, você fala, nossa, Felipe sabe muito, Felipe é o cara. Galera, não, eu só faço todos os dias a mesma coisa. É chato, às vezes é ruim ali ficar esperando, analisando, mas todos os dias a mesma coisa. E aí você poderia ter feito umas marcações de formas distintas aqui, tá? Ter marcado aqui como um possível choque para esperar a confirmação, usado isso daqui como liquidez e marcado o order block aqui embaixo. Felipe, mas o mercado não voltou. Pois é, não voltou. Eu
nessa concepção, galera, eu não entraria nesse intervalo aqui, ó, onde o mercado bateu, tá? Felipe não entraria. O que eu analisaria nessa situação, nesse contexto? A possibilidade desse pavio, por mais que é pavio, ter quebrado essa estrutura, gerado uma nova indução e olha só essa entrada neste POI muito bem desenhado aqui para justificar esse movimento. Felipe, eu não quero analisar assim, cara, eu tô gostando mais de observar sempre liquidez. Tudo bem, você queria apostar na queda? Sua entrada está aqui. Mercado manipular um topo. Você queria apostar na alta porque você acreditou que o mercado chegou numa região de fundo? Simples demais. Sempre marca esses pontos de liquidez. Ó. Manipulou? Compra. Manipulou? Procura por compras. Estando num pó, estando numa estrutura devidamente formada, se posicione. Manipulou? Entra. Felipe, isso aqui eu poderia entrar, galera, que está muito ruim, que está muito próximo dos 50%. Observe que nessas duas estruturas que eu marquei aqui, a ideia foi mínima com máxima, correto? Você vai esperar pelo menos abaixo dos 50% ou mais distante dele, tá? Para justificar uma melhor entrada. E aí você pode observar que a continuidade do movimento aí bem legal, tá? Tem que estar bem atento a esses detalhes, porque isso faz uma diferença gigante. Pro pregão de amanhã, a gente vai acabar apagando aqui, tá? Eu vou deixar essa marcação do jeito que tá aqui, que eu gosto de abrir com o pessoal da sala pra gente fazer uma análise inicial ali. Mas um ponto mais interessante aqui pra gente é esses dois camaradas aqui, ó. Essas duas regiões. Aqui é ponto de indecisão do preço. Por quê? Numa estrutura de alta com correção nos 50%, tá faltando o que aqui? Captura de liquidez. Por quê? Porque o mercado acabou finalizando o dia subindo sem uma manipulação talvez das melhores, que pode acontecer dessa forma aqui no pregão de amanhã. Segundo, Felipe, eu já não acredito, cara. Acredito que a abertura de hoje foi um movimento 100% interessante na alta para capturar liquidez no topo, para virar o movimento para baixo. E esse ponto aqui, ó, é a manipulação. Então, Felipe, eu quero acreditar que vai acontecer algo semelhante a isso daqui para eu me posicionar na venda. Entenda, independente do seu posicionamento dessas duas leituras, a sua ideia vai estar aqui. Se o mercado ganhar extremidade aqui, você pode começar a pensar em compras. Se o mercado perder essa região, você deve e pode começar a pensar em venda. Pô, Felipe, mas esse tanto de pôr aqui para baixo? Microestruturas nos gráficos menores para um posicionamento na ponta compradora. Beleza? Lá no gráfico do dólar, nós tomamos um stopzinho no dólar hoje, galera. E depois visualizamos o mercado voltar tudo. Na abertura, independente do cenário, tá? Ontem eu mostrei para vocês essas duas regiões. Só que a abertura de hoje me deu uma certa atenção aqui. Eu acabei acreditando nessa estrutura, nessa compra aqui com stop logo aqui abaixo, tá? Tomei um stopzinho de 6 pontos, foi pela minha referência de entrada. Era anúncio que definiram o stop mais barato, então eu acabei colocando esse stop. O mercado passou direto e reto. Aí eu estopei. E depois os meninos até conseguiram pegar essa operação aqui, nessa virada aqui, ó, nessa batida do preço, conseguiram posicionar essa compra aqui, ficaram travados num belo espaço de tempo e acabaram encerrando o dia recuperando o stop. Eu acabei pegando o trade do índice lá, como o trade foi bem interessante, eu nem me preocupei tanto em operar aqui no dólar. Mas independente da situação, galera, a observação principal é atenção. Atenção nas estruturas. Pô, Felipe, mas estava errada essa estrutura, por que você tomou stop? Eu faço uma única leitura. Tomei stop porque tinha que tomar stop. E eu acho que não tinha nada de errado aqui. Ah, Felipe, mas se você tivesse esperado confirmation. Ah, Felipe, se você tivesse esperado manipular o fundo, você talvez se posicionaria aqui. Galera, esse se não faz meu stop, não coloca dinheiro no meu bolso. Porque toda vez que eu espero demais, o mercado passa. E Filipão fica como? Sem fazer nenhuma operação. Paciência, tá? Por favor. Então nossa movimentação tá desenhada aí, tá? Pro pregão de amanhã, para encerrar essa semana, nós temos, eu ainda vejo esse aqui ponto com muita referência de liquidez, tá? Acredito que por mais que o mercado tenha feito esse movimento, exista sim pra gente uma possibilidade de amanhã replicar essa movimentação de abertura, tá? Uma abertura para baixo para o mercado virar para alta. Por favor, prestem atenção nesses detalhes. Todos os dias a mesma coisa. Não é porque você tomou stop hoje que amanhã a mesma operação que aconteceu hoje, ela não deve ser executada. Paciência, atenção, tamo junto. Fiquem com Deus. Like, não esqueçam de preencher o formulário, tá? Um grande abraço a todos e até a próxima. Valeu!